Boa noite. Voltamos com as nossas aulas sobre contratos de trabalho e hoje a gente vai dar uma olhadinha sobre as modalidades de contrato por prazo determinado que nós temos na CLT. É importante que nós tenhamos a base dessas regras gerais que estão na CLT para que depois a gente possa dar uma olhada com mais cuidado nas várias modalidades que a nossa legislação permite de contratação trabalhista, ok? Então, o que nós temos no artigo 443 e seguintes da CLT são regras gerais de validade e vigência desse contrato por prazo determinado. Então, no parágrafo 1º do 443 da CLT, nós temos que esse contrato por prazo determinado, assim se denomina, justamente porque esse lapso temporal contratual ele está prefixado por alguma condição, seja a execução de um serviço específico ou para a realização de um acontecimento que eu possa prever quando ele vai acontecer. Exemplo, nós temos algumas cidades aqui em Santa Catarina que no verão elas têm a sua população duplicada ou triplicada por assim por diante. Ou seja, em estações veraniegas nós temos um acréscimo da necessidade de serviços. Então, eu consigo vislumbrar que a partir de dezembro até fevereiro eu posso contratar mais comerciários para a minha loja lá na praia, porque eu vou ter um volume de turistas que eu preciso contratar vários vendedores, porém só para aqueles 3 meses onde tem aquele acréscimo de serviço. Por quê? Talvez finalizando março, aquela mesma lojinha de uma cidade litorânea já não tem uma demanda de serviço que justifique eu ter lá 10 vendedores, quando na minha cidade, a partir de março, eu só preciso de 1. Então, existem algumas necessidades sazonais de serviço, e eu posso utilizar, então, desses contratos conforme a minha necessidade. Dentro dessas hipóteses, se eu entrar com um contrato determinado por uma necessidade de até 2 anos, eu vou ter que fazer um contrato onde o parágrafo 2º do artigo 443 CLT me diz que eu tenho que identificar nesse contrato a natureza dessa transitoriedade ou dessa atividade empresarial, para que justifique a contratação por essa modalidade. Por quê? Existe um princípio em direito do trabalho que é o princípio da continuidade do contrato de trabalho. E esse princípio, de certa forma, ele vai informar o texto do 443 e seguintes da seguinte forma: em tese, a CLT entende que este contrato por prazo determinado deveria ser a exceção, aonde a regra deveria ser o contrato por prazo indeterminado. Por quê? Porque é bom para o Estado, que, por exemplo, vai ter contribuições previdenciárias e de FGTS por mais tempo entrando, de certa forma, nos cofres públicos. É bom para o empregado, que também passará por mais tempo com um vínculo empregatício, não por um prazo de 2 anos ou 3 meses, como quer essas hipóteses de contrato por prazo determinado. Então, a lei ela vai se reger pelo princípio da continuidade do contrato de trabalho. E isso explica o porquê que eu vou ter alguns artigos da CLT que tentam sempre transformar o contrato por prazo determinado em indeterminado se tiver uma das perspectivas que estão ali no slide, no artigo 445, 451 e 452, que vamos a elas. Portanto, uma das questões, não só para o contrato por prazo determinado que está aí na CLT, mas para as várias modalidades de contrato por prazo determinado, é o seu período. Portanto, se eu faço um contrato de experiência de 45 dias apenas, ao chegar no dia 45, pronto, acabou o contrato, ok? Mas se eu continuar
sem fazer uma prórroga, que eu posso fazer até 90 dias no contrato de experiência, mas eu decido não fazer prórroga e ele continua trabalhando, eu já estou em um contrato por prazo indeterminado. Se eu faço um contrato de até 2 anos e chegou no final dos 2 anos ele continua trabalhando, aquele contrato por prazo determinado se modifica automaticamente por força de lei em contrato por prazo indeterminado. Nem mesmo é necessário que eu faça um novo contrato escrito sobre essa nova realidade que é um contrato indeterminado, porque a lei já falou dessa automática mudança de determinado para indeterminado em função do princípio da continuidade do contrato de trabalho que eu acabei de falar para vocês. A mesma forma, eu tenho o artigo 451. Portanto, se eu fizer 2 contratos de 6 meses, por exemplo, esta prórroga ela pode ocorrer sim, porque eu não alcancei o prazo máximo de 2 anos. Então é possível fazer uma prórroga? Sim. Tanto no contrato de experiência como no contrato por prazo determinado tipo, do artigo 443 e seguintes, eu posso fazer até uma prórroga. Ou seja, se eu prorrogar por 2 vezes, ele também já automaticamente ele vira em contrato por prazo indeterminado. Ok? Então eu posso fazer um contrato de 6 mais 6 meses. Porém, eu tenho que também prestar atenção ao artigo 452 da CLT, que são essas regras gerais em que a CLT tenta transformar em indeterminado o contrato que originariamente era determinado. Ou seja, ainda que eu esteja dentro do prazo de 2 anos, se eu decido fazer um contrato de 6 meses e logo renová-lo por 6 meses, eu não posso fazer isso imediatamente, porque se eu fizer, ele vira indeterminado. Eu tenho que respeitar um interregno, um prazo entre esses 2 contratos que não seja inferior a 6 meses. Porque, caso contrário, ele se converte automaticamente em indeterminado. Ou seja, historicamente, a CLT sempre quis o contrato por prazo indeterminado e por isso ela coloca tantas travas ao que deveria ser a exceção do mercado de trabalho, que seria o contrato por prazo determinado. O que é que nós temos? Na prática, a teoria é outra. Na prática, hoje, o mercado de trabalho, geralmente, ele inicia a sua relação jurídica trabalhista via contrato por prazo determinado. Seja ele a modalidade de contrato de experiência ou por hipótese de terceirização, que em outras aulas iremos analisar com mais profundidade. Ok? Porém, ao fazer estas hipóteses, eu tenho que tomar cuidado com estas ganchos legais de tentar transformar o meu contrato de determinado em indeterminado. Ok? Para isso, a primeira coisa que nos aparece são os prazos. Então, nesse slide aí, nós temos várias hipóteses de contrato por prazo determinado e nós vamos entrar em cada uma delas nas próximas aulas. Porém, eu tenho vários contratos que têm prazo de até 2 anos. Então, o contrato típico do artigo 443 seguinte da CLT é até de 2 anos. Um contrato em desuso, que é o contrato da Lei 9.601/98, também é por 2 anos. E um contrato que tem uma certa questão prática no mercado de trabalho, que é o contrato de aprendiz, também tem aqui essa hipótese de até 2 anos. Não confundir, como nós veremos na aula própria, aprendiz com estagiário. Estagiário não tem vínculo empregatício. Ainda que tenha lei própria, dando também um prazo determinado para esse termo de compromisso, ele não é um contrato de trabalho, feito porque não tem vínculo empregatício. Então, o contrato de aprendiz, que nos importa nesta aula, ele tem o seu prazo máximo de 2 anos. Existem vários outros tipos de contrato que têm prazos distintos. Porém, vamos prestar agora atenção a outro que foi profundamente modificado pela reforma trabalhista de 2017, que é o prazo de 180 dias para o contrato de terceirização. Ok? Um contrato que é muito praticado no mercado de trabalho. Preste atenção que se escolheu legalmente a unidade de dias e não meses para se computar o prazo máximo de contrato de terceirização de 180 dias, que é o contrato da Lei 6.019/74.
Outro contrato que eu falei, e sim, é muito praticado no mercado de trabalho, é o contrato de experiência, que está no parágrafo único do artigo 445, que ele admite uma única prórroga, e dentro desses 90 dias, que é seu prazo máximo, eu posso fazer qualquer combinação matemática. Eu posso fazer um contrato de 30 mais 60, 45 mais 45, qualquer hipótese que não passa 90 dias. Ok? Passou 90 dias e um dia, ele se converte em indeterminado, como nós já vimos. E por último, nesse slide, nós temos o prazo específico para o artigo 14A da Lei dos Trabalhadores Rurais, que é a Lei de 1973, que dá a hipótese de um contrato de trabalho no âmbito rural que possa ser de 2 meses a cada ano, que aí você tenta fazer esta prática em consonância com a safra e a tua necessidade de mão de obra no agronegócio, por exemplo. Ok? Então, em princípio, nós temos justamente nesse contrato por prazo determinado uma situação que ele vai alterar alguns direitos trabalhistas do trabalhador. Entre eles, é a não necessidade de aviso prévio. Por quê? Porque no dia que você entra na empresa, via modalidade de um contrato por prazo determinado, você já sabe naquele mesmo dia que assinou o contrato, quando você estará desempregado, sem contrato. Então, não precisa te avisar previamente quando vai terminar. Então não tem aviso prévio e não tem muda indenizatória de 40%. Por quê? Porque você já combinou com o teu empregador quando você vai terminar aquele contrato de trabalho. Então não tem aviso prévio, não tem multa indenizatória por quebra de contrato por 40%, em torno de 40% de FGTS. Por quê? Porque ambas as partes já pactuaram o dia em que você vai terminar aquele contrato. Então se retira esses dois direitos. Em tese também, o contrato por prazo determinado, ele é incompatível com os casos de estabilidade, ou seja, a ideia era que, olha, se eu estou contratando alguém por apenas 30 dias, não é possível que eu tenha, durante esses 30 dias, que ficar agora com esse cara por um ano porque aconteceu um fato gerador de estabilidade. Por que eu falei que esse parágrafo 2º do 472, antigo, deve ser entendido apenas em tese? Porque nós tivemos um desenvolvimento jurisprudencial que foi consolidado pelo TST já há algum tempo sobre hipóteses de estabilidade no contrato por prazo determinado. Exemplo, a súmula 244 do TST, ela diz o seguinte: olha, meu amigo, se você tem lá uma mulher que ficou gestante no período de contrato de experiência, sinto muito, mas ela tem, como qualquer outra trabalhadora, o direito à estabilidade porque ela é gestante. Da mesma forma, a súmula 378 diz que, se ocorreu um acidente de trabalho no prazo do contrato por prazo determinado, ele também tem a mesma estabilidade que teria todo e qualquer trabalhador que fosse indeterminado. Então, se colocou exceções à regra geral do parágrafo 2º do 472 da CLT, ok? Dando estas hipóteses também que esse contrato por prazo determinado em função de fatos específicos de estabilidade, ele possa ser estendido para além do prazo previamente estipulado pelas partes, ok? Voltaremos também a este tema na aula de extinção do contrato de trabalho, onde nós vamos falar um pouco mais com profundidade das hipóteses de garantia provisória de emprego. Porém, para a aula de hoje, contrato de estabilidade, a estabilidade e contrato prazo determinado, ficamos por aí. Finalmente, esse contrato por prazo determinado típico do artigo 443 do CLT tem também as suas formas de extinção. O que é que eu estou falando agora? Acabei de falar. Esse contrato por prazo determinado, ele vai se extinguir, por exemplo, quando chegar ao seu termo. Eu combinei com o meu empregador que eu ficaria só pelo verão. Então, fui contratado em janeiro e vou ter meu contrato extinto ao final de fevereiro. Essa foi a combinação que eu fiz com ele, nesse prazo determinado, ok? Mas pode acontecer que tanto o empregador como o empregado queiram antecipar o final desse contrato que já estava com prazo determinado.
E aí surge as regras do 479 para o empregador e o artigo 480 para o empregado. Ou seja, pode acontecer que, por alguma razão, aquele volume de turistas que eu esperava para a minha lojinha na praia, ele não atendeu a perspectiva. E daí eu tive que extinguir este contrato que eu tinha prometido por 3 meses para o meu empregado. E vou lá falar com ele, olha, realmente você tinha contrato até final de março, mas estamos aqui já no final de janeiro, não está rentável a loja, eu vou extinguir antes. Então, nesse caso, quem está rompendo o contrato é o empregador. E ele vai ter que pagar uma multa, porque o empregado já tinha uma previsão de salário até março. Então, ao teor do artigo 479 da CLT, eu vou ver qual é o prazo que eu ia ter até o final do contrato e vou ter como multa a metade deste prazo que não vai ser cumprido, que o empregador vai ter que pagar como verba rescisória de multa ao seu empregado, na qual o empregador está rompendo o prazo determinado. Mas o artigo 480 ele fala a mesma coisa de ordem inversa. Talvez é o empregado que não ficou contente com aquela sua prestação de serviços do seu empregador e queira sair antes do seu contrato prazo determinado. Por alguma razão, ele que se comprometeu em ficar como vendedor naquela loja até março, no final de janeiro ele fala, não, isso aqui não está bom para mim, eu quero sair antes desse contrato. Neste caso, quem paga a multa é o empregado ao empregador. Eles fizeram um contrato onde as partes previam o serviço e a contraprestação desse serviço, que é o salário, até o final de março, e agora o empregador vai ter que fazer um novo processo seletivo, contratar uma outra pessoa, naquele cara que está rompendo o contrato, que é o empregado. Neste caso, o empregado vai pagar uma indenização ao empregador que vai ser compensado com os valores da sua extinção do contrato de trabalho na hora da termo de extinção do contrato de trabalho. Quem paga nesse caso aqui é o empregado, porque ele está rompendo o contrato. E aí, para finalizar a aula de hoje, nós temos o artigo 481 da CLT, que ele trata de uma equiparação contratual num contrato por prazo determinado às regras do contrato por prazo indeterminado. Ou seja, se coloca uma cláusula assecuratória de direito recíproco nesse contrato por prazo determinado. Ou seja, se aplicará as regras, porque assim ficou definido contratualmente entre empregado e empregador, se aplica as regras do prazo determinado daquele contrato, as regras do prazo indeterminado, que é que eu estou falando. Ou seja, talvez nesse caso tenha sim a possibilidade de pagamento de aviso prévio e de multa de 40% do FGTS. Por quê? Porque se decidiu assim equiparar as regras do prazo determinado ao indeterminado quando tiver essa cláusula assecuratória de direito recíproco que faz menção aqui o artigo 481, equiparando as formas de extinção do contrato por prazo indeterminado ao determinado por vontade das partes. Ok? Então, ainda que eu tenha um contrato por prazo determinado, todos os direitos trabalhistas, ou grande parcela deles, estão assegurados para esse empregado. Ou seja, ele vai ter férias? Sim, mas você vai ter férias proporcionais ao tempo de serviço efetivamente feito. Ou seja, se o seu contrato foi por 90 dias, ele terá justamente suas férias proporcionais pagas na extinção do contrato de trabalho em cima desses 90 dias, assim como o seu 13º, ou seja, os direitos trabalhistas também ocorrerão para esse empregado, porém de forma sempre proporcional ao seu tempo de serviço. O que não vai ter em tese, em princípio, vai ser o aviso prévio, a multa de 40%, porque as partes já sabem quando é que vai terminar esse contrato, e se não tiver a cláusula do artigo 481, não vai ter aviso prévio nem multa de 40%, ok? E também, em princípio, não vai ter as hipóteses de estabilidade, que nós já tratamos, que é apenas teórico, com as mudanças das súmulas do TST. Feito? Com isso, agora nós temos as bases gerais, as regras gerais sobre o prazo determinado, e podemos ver agora algumas modalidades de contratação diferentes. Na próxima aula, a gente vai entrar, por exemplo, em contrato intermitente, e também em outro contrato muito comum nos dias de hoje, que é de terceirização, que é da Lei 6.019/74.
ok? Por hoje é só, fiquem bem e até a próxima aula.